Olá a todos, estamos iniciando a Semana do Sono aqui com a Gas Live, uma edição especial do Gas Live Talks. Hoje nós estamos iniciando essa comemoração da importância do sono, trazendo um grande parceiro nosso, que é a AirMed, e representando a AirMed estamos com Rodrigo Zanalpanis. O Rodrigo ele é fisioterapeuta pós-graduado em gestão de serviços da saúde e capacitação em terapia pressórica nos distúrbios respiratórios do sono e polissonografia pelo Instituto do Sono do Hospital Albert Einstein. Desde 2018 está à frente da AirMed Saúde, empresa com sede em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, atuando com ventilação não invasiva e oxigenoterapia. Então, bem-vindo aí, Rodrigo, obrigado pela parceria com a Gas Live. E a gente queria começar hoje falando um pouco sobre a importância do sono, né? Então, primeiro aí, bem-vindo mais uma vez, bem-vindo vocês que estão nos assistindo. E, Rodrigo, fala um pouquinho para a gente, qual o papel do sono para a saúde da pessoa? Olá, Rui. Olá, pessoal. Então, inicialmente, até gostaria de agradecer já esse convite, tá, da Gas Live, essa iniciativa importante. Entendo que essa semana, né, é uma semana de conscientização aí, nós que trabalhamos com isso, e que realmente ainda necessita, né, de muita divulgação aí, muita informação para as pessoas, né, porque muitos ainda acham que a gente dorme só para descansar, né? Muitos pacientes, às vezes, quando chegam aqui para nós, eu durmo porque eu preciso descansar, preciso descansar. E a gente sabe, né, que o sono, as funções do sono, né, o sono ele tem uma importância muito maior, né, e pouco difundida entre as pessoas. Então, Rui, para começar aí a abordagem desse nosso tema, né, eu só queria deixar dois tópicos bem claros, esclarecer um pouquinho melhor dois tópicos para quem está nos assistindo. Aham. Um deles é o seguinte, que nós temos um sistema fisiológico, né, que coordena as funções do nosso corpo dentro de um período de 24 horas, do dia e noite. Então, separa esses dois momentos. Esse sistema é chamado de ciclo circadiano, ou mais comumente chamado como relógio biológico. Então, para a gente entender as nossas funções, né, a função do sono, a gente tem que entender que a gente está submetido a esse ciclo. E depois, lá na frente, a gente vai entender também, quando nós abordarmos um pouquinho, até durante a semana, né, quais as ações que a gente precisa fazer para ter um bom sono. A gente tem que ver que os bons hábitos vão ajudar a equilibrar esse ciclo, né? Uhum. Então, por exemplo, esse nosso relógio biológico, ele vai controlar desde o nosso metabolismo, temperatura do corpo, fome, frequência cardíaca, frequência respiratória, toda a produção hormonal, né? Então, um estímulo muito importante é o estímulo da luz, né, da luminosidade. Então, isso há um ponto de interrogação, um ponto de atenção nesse sentido, né? Porque hoje, no dia a dia, né, nossas vidas mudaram muito. A luz está mais presente à noite. Então, ambientes muito claros podem interferir na qualidade do nosso sono, interferir nas funções, interferir no nosso dia a dia. Então, só para as pessoas terem uma noção, existe sim um sistema que controla o nosso sono e vigília, a gente precisa dar atenção a ele também, tá? Outro detalhe, diga. Não, você falou, esse foi o primeiro ponto, tinha um segundo ponto agora, né? Exato, que é as fases do sono. Uhum. A gente, basicamente, são 4 fases do sono. A gente tem a fase não REM, dividida em 3, que é a fase N1, N2 e N3, e a fase REM. Então, nós formamos um ciclo do sono. Tá? Fase N1 é a fase mais leve, mais superficial, uma fase que corresponde a um pequeno percentual baixo do nosso total de sono, né, em torno de 5%. Aqui a gente começa a reduzir as nossas funções, né, batimentos cardíacos, respiração, frequência respiratória, a musculatura começa a relaxar, mas é um sono muito superficial. Depois a gente entra na segunda fase,
onde o relaxamento se torna um pouco maior. Frequência cardíaca, frequência respiratória mais lenta, temperatura corporal começa a diminuir. Então, a gente entra na fase 3 do sono, então a gente está formando esse ciclo, né? Fase 3 é uma fase muito importante. A fase 3 é a fase onde ela vai nos garantir a acordar de manhã cedo se sentindo bem, se sentindo descansado. Batimentos cardíacos nessa fase de respiração, por exemplo, atingem a menor taxa, a menor frequência. É uma fase muito importante, por exemplo, vamos lá, ó, restauração de tecidos. Então, a gente dorme, opa, eu estou descansando, mas o meu corpo está se restaurando. Tem uma remodelação aí de nossas células, enfim. Eu vou entrar depois na fase mais profunda, que é a fase REM, fase dos sonhos, onde as pessoas sonham. Então, assim, a gente vê muitas vezes, Rui, que a privação de sono, até muitas vezes essa questão que a gente está falando, né, da alteração do ciclo circadiano, luminosidade, priva as pessoas, né, de ter um sono de maior qualidade e afeta essas fases. Então, uma alteração nessas fases de sono, muitas vezes faz com que a pessoa desperte de manhã com mais sonolência, mais cansado, não tenha aquele sono reparador. E é muito comum, muitas vezes associado a algum distúrbio do sono, os pacientes chegarem aqui relatando, olha, eu acordo mal, eu acordo com dor de cabeça, eu acordo cansado, eu passo o dia mais sonolento, minha vontade é de dormir mais. Então, a gente vê que alterações, às vezes, nessas fases, por exemplo, o sono REM, que é um sono importantíssimo para a memória. Então, olha, uma função do sono. A consolidação do nosso aprendizado e da nossa memória acontece na fase REM do sono. Muitas vezes chegam aqui pacientes que têm 5% de uma fase, que o normal seria ficar 20%, 25% de tempo nessa fase. Olha que interessante. Então, exato. Então, chega aqui pacientes dizendo, olha, pois eu tenho lapsos de memória. Às vezes, muitas vezes memória recente. Por exemplo, Rui, faz o seguinte, quando sair de casa amanhã de manhã, não esquece de entregar um produto X no local Y. E aí o Rui, no outro dia, sai de casa e não lembra disso. Aí muitas vezes a gente pensa, isso é pela rotina, é que o meu trabalho está exaustivo, porque é muita pressão, tem muitas tarefas a fazer. Ok, mas e será que não está relacionado lá à qualidade do teu sono? Você está dormindo? Que interessante. Nossa, tô aprendendo um montão de coisas aqui, Rodrigo. Então, acho que só para frisar alguns pontos, né? A gente acha, você começou falando que o sono ele era importante para a gente descansar, né? Estou cansado, vou dormir para descansar. Mas então, ele também tem relação com a memória, ele tem relação até com os reparos teciduais. Quer dizer, nós quando tem um machucado, se eu durmo bem, o machucado sara mais rápido, sara melhor, alguma coisa nesse sentido. É isso mesmo, então? Poxa vida! Também, né? Exatamente, né? Durante a fase 3 ali do sono, que a gente comentou, é liberado um hormônio chamado hormônio do crescimento. Então, esse hormônio é muito importante nas fases de desenvolvimento ali da criança, do adolescente, mas também é importante na fase adulta, né? A musculatura, né? As células musculares vão se renovando, né? Enfim, então a gente precisa ter uma fase, um período adequado de sono para isso. Questão do apetite também, né, Rui? Outro ponto muito, muito comentado aqui pelos pacientes quando chegam com distúrbios do sono. Eles comentam, ok, estou com sobrepeso, mas eu tento fazer uma dieta, eu tento perder peso e não consigo. Poxa, vamos lá para a fase do sono, fase 3, liberado um hormônio chamado leptina. A leptina controla a saciedade. E quem tem distúrbios do sono não tem uma liberação adequada desse hormônio. Então, no outro dia, vai ter mais vontade de comer. Nossa. E aí, ele diz, não, mas eu estou cuidando. Mas é nato, assim. Então, a pessoa, muitas vezes, tem um desequilíbrio entre a saciedade e a fome, e aí come mais. O que desencadeia o quê? Aumento da obesidade. Nossa.
Então, esse é um outro ponto, né? Então tem uma relação, pelo que você está dizendo, tem uma relação entre obesidade e privação de sono, ou um sono de má qualidade. Sem Caramba, dúvida nenhuma, sem que, dúvida nenhuma, entende? que E para a gente interessante. ter uma noção que às vezes não é só o descanso. Eu acho Aham. que o nosso controle de peso também está relacionado a um sono de qualidade. Ah, então, Sistema imunológico, a mesma coisa. A perfeito. suscetibilidade, por exemplo, ter um resfriado, uma gripe, está muito relacionado à nossa qualidade de sono. Tá. Então, Rodrigo, pelo que você está falando é o seguinte, a gente tem que dormir muito, né? Dormir bastante. A gente tem o pessoal fala que tem que dormir 8 horas por dia, né? Mais ou menos o que a gente ouve por aí. É isso mesmo? Então, assim, se eu dormir 12 horas, é bom, né? Quanto mais eu dormir, melhor. Então, queria que você falasse um pouquinho, é isso mesmo, não é? Rui, não é bem isso, né? Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, que dependendo da fase, né, da vida, tem uma indicação de um número ideal de sono, médio de sono, né? Mas a Uhum. gente tem que entender o seguinte, existem perfis diferentes, né? O Rui pode ter um perfil mais de dormidor curto, que nós chamamos. O dormidor curto, muitas vezes, por exemplo, com o dormidor curto lá com seus 40 anos, se a gente for avaliar, a média de horas de sono aos 40 anos vai ficar em torno de 7 a 8 horas. Uhum. Uhum. Mas o Rui pode ser um dormidor curto. O Rui pode, com 6 horas de sono, 5 horas de sono, despertar bem, se Uhum. sentir bem, ok? O ciclo do sono for completo, né? Embora o ciclo ele se repita algumas vezes durante o sono, mas teve um bom aproveitamento dessas fases de sono. Com 5 horas de sono, tá bem satisfeito. Tem Entendi. outros pacientes, tem outras pessoas que são os dormidores longos. O dormidor longo já, ele precisa de mais. Então, ele vai precisar de um pouco mais de sono, acima da média, Uhum. 9 horas. Mas não significa que dormir mais a gente vai dormir melhor. Na Entendi. verdade, é exatamente. Não importa o número de horas, mas sim a qualidade desse sono. Entendi. Então, quer dizer, às vezes o cara que está dormindo muito é porque ele está tendo um sono ruim, né? Ah, que Exatamente. interessante. Ele pode estar com algum distúrbio do sono, por exemplo, a apneia do sono. O Uhum. paciente pode ter a apneia do sono, que é uma das alterações, né, mais comuns, mais prevalentes aí na nossa sociedade. Né? Tem Uhum. alguns estudos que chegam tem um estudo até que foi feito, que é o Episono, né, foi feito na cidade de São Paulo, que chegou a um percentual de 33% da população com, por exemplo, uma apneia do sono. Uau. Então essa pessoa tem uma fragmentação muito grande do sono. Né? Então, aquelas fases do sono que nós comentamos, N1, N2, N3, sono REM, entra em desequilíbrio, a Uhum. pessoa, pela fragmentação, é muito comum pacientes chegarem aqui com 200, 300 despertares ao longo do período de sono. Uau. Então, um sono extremamente fragmentado. E Uhum. aí, aquela pessoa vai acordar no dia seguinte totalmente uma Sonolento. sensação sonolenta, né? Um Olha. descanso zero. E aí a outra pessoa diz, mas eu gostaria de dormir mais. Não adianta, vai dormir mais. Essa fragmentação por conta das apneias vai continuar acontecendo. Então não Uhum. vai, pode aumentar o tempo de sono, então ela não vai ter o descanso, não vai ter o repouso necessário, né? Entendi. Entendi. Rodrigo, eu vou te interromper, nós estamos aproximando da metade da nossa live. Os mais atentos perceberam que tem um QR Code aqui na tela, então quem clicar esse QR Code vai cair direto num atendimento da AirMed e vai ganhar 20% de desconto nas máscaras Gas Live. Tá? Sejam elas faciais ou nasais. Esse QR Code vai valer por 24 horas, então hoje estamos à noite, vai valer então para todo o período de amanhã até a nossa live de amanhã com o nosso próximo parceiro. Tá? Então é uma iniciativa aí da Gas Live junto com a Armed.
você que tem, que está suspeitando que tem problemas do sono, ou que já é atendido pela Armed, ou que conhece alguém que queira ser atendido pela Armed, você pode entrar em contato pelo QR Code, escrever a palavra sono, e aí você escrevendo essa palavra sono, você vai ganhar esse desconto que a gente comentou. Rodrigo, voltando ao nosso papo agora, você comentou várias coisas, né? Olha, o sono é super importante, mas tem a luz, tem o excesso de trabalho, a gente está numa vida com uma rotina muito acelerada, né? E aí, mesmo tendo essa rotina acelerada, como que a gente pode, aí você ainda comentou, né? Tem gente que precisa dormir mais, tem gente que precisa dormir menos, mas normalmente um excesso de sono, né? Quem quer dormir muito é a pessoa que todo dia é segunda-feira, né? Todo dia quer dizer, o efeito segunda-feira, eu quero dormir mais, eu quero dormir mais. Mas como é que a gente pode saber, né, se a gente está dormindo bem ou não? Né? Quer dizer, todo mundo agora, vamos ligar para a Armed, faz uma consulta. O que eu tenho que perceber para falar, poxa, será que eu tenho problema de sono? Não é a idade, não é o cigarro, não é não sei, a preocupação, enfim. Como é que a gente pode saber que o nosso sono não está bom? Então, Rui, tem alguns sinais que o corpo ele nos dá, né, com relação a isso. Então, um deles é essa questão que eu comentei ali dos despertares. Então, se a pessoa tem inúmeros despertares ao longo da noite, já é uma alteração do padrão de sono. Idas frequentes ao banheiro para urinar, por exemplo. Isso abre um ponto de interrogações. Ok, pode ter efeito de alguma medicação, enfim, pontual, mas pode estar atrelado também a um distúrbio do sono. Né? O próprio despertar no dia seguinte. Muitas vezes até, eu passando algumas coisas que chegam aqui pra gente, né? Questão do humor. Muitas vezes a pessoa mal-humorada pela manhã, acorda com uma irritabilidade maior. Poxa, aí começa aquela questão da reflexão, né? Poxa, mudou. Muitas vezes vem o casal, né, para consulta aqui, e aí muitas vezes a esposa diz, ele está muito irritado, tem falta de paciência. Não era assim. Agora ele está muito irritado, não tem paciência. Poxa, então são sinais de que esse sono não está bom, né? A gente sabe também que o sono é importante, por exemplo, para controle de pressão arterial, né? A gente sabe que esses distúrbios, né, como a apneia do sono, falando, pode desencadear aumento na pressão e desencadear um problema de hipertensão. Então, a saúde também do corpo precisa estar, né, a gente precisa estar atento a isso, né? O paciente pode despertar com um nível de pressão mais elevado. Então, são sinais que o corpo vai dando. Os principais a sonolência, os despertares ao longo da noite, propriamente ronco, né? Então, o ronco, a gente sabe que roncar não é normal. Né? A pessoa ronca porque está envelhecendo. Não, o ronco não é normal. Não é normal, seja fase jovem ou seja numa idade um pouco mais avançada. Ele é preciso, obviamente, né, pela questão muscular também, mas conforme o envelhecimento, mas a gente precisa entender se por baixo desse ronco aqui não tem um distúrbio que está causando alterações, né? Na saúde da própria pessoa. Que interessante, né, Rodrigo? Então, você comentou que o ronco não é normal, né? E a coisa mais comum a gente vê criança, às vezes imitando o pai. Normalmente é o pai, né? Meu pai ronca igual um porco, ou trator, em trem, ou avião, enfim. Né? Isso acaba sendo uma piada. Então, não é uma piada, não é uma brincadeira, não. Né? Aliás, então, se for uma brincadeira, é uma brincadeira bem sem graça, é isso mesmo, né? Exato, exatamente, né, Rui? Então, a gente precisa investigar isso, né? Então, a paciente, né, a pessoa com alguma suspeita nesse sentido precisa procurar um médico, né? Um otorrino, um pneumologista, um médico especialista no sono, dependendo da região, né? Onde vive, mas precisa comentar com o seu médico, seja clínico geral, geriatra, enfim, para que seja feita uma investigação que vai desde a clínica do paciente até exames, né, mais aprofundados, como é o exame de polissonografia, onde a pessoa vai dormir
Tem duas formas de fazer, né? Hoje, a tecnologia nos propiciou, né, fazer a polissonografia no laboratório, onde a pessoa vai, dorme, e é monitorada, tem as variáveis do sono monitoradas, né? Então são sensores colocados em pontos específicos do corpo que vai monitorar o sono da pessoa. E também tem a polissonografia domiciliar, né? Onde então o profissional se desloca até a residência do paciente e executa esse procedimento no próprio ambiente domiciliar. Isso facilita bastante, né? Então, o advento aí das tecnologias, né, de equipamentos portáteis, facilitou, né, o diagnóstico, porque tinha muitas vezes o paciente tinha mais resistência, né, a dormir fora de casa e tudo mais. Então, o diagnóstico portátil veio para auxiliar e muito, né? Que interessante. Essa questão. Que interessante, Rodrigo. E aí, pensando as últimas perguntas aí da nossa Gas Live Talks, hoje com a presença do Rodrigo, da Armed, de Caxias do Sul, falando sobre a importância do sono. A gente sabe, e é bem difundido ainda, né, a importância de uma boa alimentação, a importância da prática de exercícios. E você acha, Rodrigo, como que o sono está nisso, né? Você acha que o sono ele é tão importante quanto comer bem, de maneira saudável e praticar exercícios? E se ele tem a mesma importância, você acha que hoje as pessoas dão essa devida importância para o sono? Rui, na verdade não, né? Então, como nós vínhamos comentando ali no início, né? O sono ainda, as principais funções, né? Os principais benefícios do sono são pouco difundidos. E realmente as pessoas procuram muitas vezes se alimentar bem, procuram praticar um exercício, mas não seguem uma rotina de sono adequada, o que a gente chama de higiene do sono, né? Então eu preciso muitas vezes ter horários bem definidos, eu tenho que me preparar para ir dormir, não só simplesmente chegou a 11 horas, tá? Vou lá, deito, apago a luz. Não, o ambiente, né, próximo ao horário de ir dormir, ele tem que estar um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Então a gente realmente não é fácil, é difícil, né? É difícil a gente se programar para conseguir ter uma rotina bem adequada de sono, mas quem consegue vê muitos benefícios, vê a qualidade, né, aumentar, e isso repercute até na performance no dia seguinte. Então, muitas vezes, se eu tenho um sono de qualidade, no outro dia eu vou ter maior capacidade de concentração, de desenvolvimento de atividades, de aprendizado, de atenção, enfim. Então, a higiene do sono, né? Manter um quarto escuro, uma boa qualidade de travesseiro e de colchão, um ambiente silencioso, evitar o uso de celulares, televisão, situações que geram luminosidade. Manter muitas vezes a luminosidade do ambiente geral da casa, mais próximo do horário de dormir, reduzido, para que o que acontece? A captação de luz se dá através do nosso olho, da retina, e essa informação vai lá para o cérebro. E o cérebro entende o seguinte: opa, a luminosidade está diminuindo, então eu vou produzir o melatonina, vou produzir o hormônio aqui, que vai nos introduzir ao nosso sono, né? Então, a higiene do sono é importante. A alimentação, como você comentou, né? Não adianta eu jantar quantidade grande, não, a janta da noite tem que ser leve, o alimento tem que ser leve, evita substâncias que vão nos ativar, café, por exemplo, né? E estou perdido. De dormir, né? Então, sim, são várias situações aí que a gente precisa criar essa rotina, né? Criar esse hábito, na verdade, entender que se a gente dormir bem, no dia seguinte a gente vai produzir mais. Inclusive no trabalho vai conseguir dar uma demanda maior aí para as nossas atividades. Perfeito, Rodrigo. Olha, estou adorando o nosso papo e aí eu já entendi.
Se eu tiver aí meio irritado, apresentando sonolência durante o dia, tiver comendo aí acima do normal, e claro, imagino que isso por um período prolongado, né? Às vezes tem aquelas crises de ansiedade, isso é normal também, né? Às vezes tem um evento próximo, mas caso eu queira aí procurar ajuda, né? E estender esse papo com você e com o pessoal da Airmed, como é que a gente faz? Para finalizar aí, fala um pouquinho da Airmed, como vocês podem ajudar essas pessoas, não só nessas 24 horas, né? 24 horas, sono para o WhatsApp, para ganhar o desconto na máscara, mas esse vídeo vai ficar gravado depois, e quem assistir depois e eu quiser entrar em contato com vocês, fala um pouquinho para a gente da sua empresa e como vocês podem ajudar essas pessoas. Eu já vou ligar, acabando aqui eu já te ligo. Claro, Rui. Não, então, na verdade, assim, a Airmed, né, nessa área do sono, tá, nós trabalhamos com o diagnóstico portátil, então a polissonografia domiciliar, né, e o tratamento por distúrbio de apneia obstrutiva do sono com o uso, né, dos equipamentos aí de pressão positiva, que são chamados de CPAPs ou BiPAPs. Então, o paciente, sim, pode tirar suas dúvidas conosco, tá? Inclusive, acho que nas próximas semanas, inclusive, nós vamos estar colocando no ar um novo site, onde o paciente vai ter informações mais detalhadas e pode fazer, inclusive, um questionário, né, que vai direcionar a ele algumas informações com relação à qualidade do seu sono, né? Então, nós atuamos, né, toda essa parte, inclusive, temos como um ciclo, né, eu preciso ter atenção de um sono de forma geral. Então, nós temos parcerias com psicólogos, temos parcerias com nutricionistas, para que esse paciente realmente tenha um atendimento multidisciplinar. Hoje a gente sabe que o tratamento do sono, ele precisa ser multidisciplinar, precisa começar lá com o médico, no diagnóstico. Ok, é um distúrbio respiratório, o paciente está fazendo apneia, então vem para o fisioterapeuta, mas esse paciente tem obesidade, que inclusive é uma das causas dessa apneia do sono, então enquanto ele faz uso do CPAP, vamos tratar também com uma nutricionista, agora que ele vai ter uma melhora do seu padrão de sono, que está usando o CPAP, vai dormir melhor, ter um sono de maior qualidade, então vamos lá, vamos tratar. Melhorou aquela relação entre a leptina, lá, o hormônio da saciedade, enfim, agora então ele vai para uma dieta, vai ter um trabalho focado nesse sentido, né? Então, realmente, a ideia é garantir ao paciente aí um atendimento multidisciplinar e completo, né? Nessa área do sono, né? Que interessante. Poxa, Rodrigo, super obrigado. Os links e o site da Airmed estão aqui, né? Você pode clicar abaixo, mas para enfatizar, www.airmedsaude.com.br. Airmed é AIRMEDSAUDE.com.br e no Instagram é @airmedsaúde. Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, pela parceria aqui junto com a Gaslive. Para você que mora no Rio Grande do Sul, está em Caxias do Sul, entre em contato com a Airmed, que você vai ter um excelente atendimento de qualidade para melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a qualidade do seu sono. Rodrigo, obrigado por inaugurar aí essa série especial do Gaslive Talks, nessa Semana do Sono. Mais uma vez, super obrigado e conte com a gente sempre. Obrigado, Rui, obrigado quem nos acompanhou, né? Foi um tempo curto, o objetivo foi jogar algumas informações aí para também instigar as pessoas, né, a procurar mais, a se informar mais, a ler mais sobre a qualidade do seu sono. Tá bem? É isso aí. Super obrigado. Certo, gente. Obrigado. Um abraço.